PEC da transição pode retirar 198 bilhões de reais do teto de gastos da União para abrir espaço para Bolsa Família e outros benefícios sociais. Senadores eleitos vão participar de seminários sobre as atividades legislativas. Em conferência climática no Egito, o presidente do Senado destaca o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. Sugestão da equipe do governo eleito retira 198 bilhões de reais do teto de gastos. O objetivo é abrir espaço no orçamento da União para o Bolsa Família e outros benefícios sociais. O texto apresentado ao Congresso propõe abrir espaço no orçamento do ano que vem para prioridades estabelecidas na campanha pelo presidente eleito. Ele retira da regra fiscal do teto de gastos os 175 bilhões de reais necessários para bancar a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, de R$ 600 por mês. E também para o pagamento de R$ 150 por criança menor de 6 anos de famílias que fazem parte do programa. A proposta não estabelece prazo para a medida. Nós trouxemos uma proposta que não tem prazo. Ela tem um princípio, que é a exclusão do Bolsa Família. Ponto. Cabe ao Senado e à Câmara discutir. Além dos 175 bilhões de reais do Bolsa Família, a PEC também retira da regra fiscal excessos de arrecadação, ou seja, despesas extras que hoje, por conta do teto de gastos, são usadas para abater a dívida pública. A sugestão é usar o excesso arrecadado para investimentos em obras, saúde, educação e pesquisa. O texto estabelece um limite de 6,5% do excesso de arrecadação de 2021, o que soma cerca de 23 bilhões de reais. O valor proposto pela PEC para ficar fora do teto de gastos é estimado em 198 bilhões de reais. Pela proposta, ficariam fora do teto também despesas de universidades feitas com receitas próprias e receitas de doações ambientais. Essas receitas não têm impacto fiscal, porque não são receitas da União. As sugestões encaminhadas pela equipe do presidente eleito serão discutidas agora internamente por parlamentares da base aliada e pelo relator do orçamento, Marcelo Castro, para tentar chegar a um texto mais próximo do ideal. Após o recolhimento de assinaturas, a PEC começa a tramitar no Senado, onde deve passar pela CCJ e plenário. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, promete celeridade na discussão. A hora que essa matéria for tramitar na comissão, eu vou respeitar o regimento, vou respeitar o que diz as regras da comissão, para nós darmos celeridade, porque também o tempo está contra. Para apresentar a estrutura da casa aos senadores eleitos este ano, o Senado realiza um seminário a partir desta segunda-feira. Estrutura de gabinete, serviços de consultoria, material gráfico, funcionamento das comissões temáticas. Assuntos que os novos senadores vão ter que lidar a partir de 1º de fevereiro, quando tomam posse. E que serão apresentados aos parlamentares no seminário Conhecendo o Senado, que será realizado no Interleges entre 21 e 23 de novembro. Entre os tópicos a serem apresentados estão normas para a utilização da cota de publicações, como solicitar pareceres e notas técnicas, assessoria para a elaboração de projetos e, é claro, detalhes da posse, que será feita em sessão solene no plenário do Senado. Os senadores poderão conhecer um pouco mais sobre a estrutura da casa na área de comunicação e na área de treinamento, que são estruturas de suporte que são interessantes. E com isso, nós temos certeza de que, ao tomarem posse no mês de fevereiro, os parlamentares serão todos muito bem-vindos e já estarão ambientados ao Senado Federal. Vamos conferir, então, quais são os 27 senadores eleitos e reeleitos que tomam posse em 1º de fevereiro de 2023.
Alan Rick vai compor a bancada do Acre no Senado Federal. Ele é filiado à União Brasil e tem 45 anos. Foi eleito com 37,43% dos votos. É formado em jornalismo e já ocupou o cargo de deputado federal. Omar Aziz continua a compor a bancada do Amazonas no Senado Federal. Filiado ao PSD, tem 64 anos. Foi reeleito com 41,42% dos votos. Formado em engenharia civil. Atualmente é senador. Já exerceu os cargos de governador, vice-governador, vice-prefeito e deputado estadual. Davi Alcolumbre continua a compor a bancada do Amapá. Filiado à União Brasil, tem 45 anos. Foi reeleito com 47,88% dos votos. Já ocupou os cargos de vereador e deputado federal. Atualmente é senador, tendo sido presidente do Senado Federal. Beto Faro vai compor a bancada do Pará. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, tem 53 anos. Foi eleito com 42,55% dos votos. Atualmente, exerce a função de deputado federal. Dr. Irã vai compor a bancada de Roraima. Filiado ao Partido Progressista, tem 65 anos. Foi eleito com 46,43% dos votos. Formado em medicina, atualmente exerce o cargo de deputado federal. Presidiu o Conselho Regional de Medicina do Estado e a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos. Jaime Bagatoli vai compor a bancada de Rondônia. Filiado ao Partido Liberal, tem 61 anos. Foi eleito com 35,80% dos votos. Bagatoli é empresário. Professora Dorinha vai compor a bancada do Tocantins. Filiado ao Partido União, tem 58 anos. Foi eleita com 50,42% dos votos. Formada em pedagogia, atualmente está licenciada do mandato de deputada federal. Já foi secretária de Educação e Cultura. Um novo representante vai compor a bancada de Alagoas no Senado Federal. Renan Filho, do MDB, tem 42 anos. Foi eleito com 56,92% dos votos. É formado em economia, foi governador do estado de Alagoas, deputado federal pelo mesmo estado e prefeito de Murici. Otto Alencar continua a compor a bancada da Bahia. O parlamentar do PSD tem 75 anos. Foi reeleito com 58,31% dos votos. É formado em medicina. Atualmente é senador. Já exerceu os cargos de governador da Bahia, vice-governador e deputado estadual. Camilo Santana vai compor a bancada do Ceará. O representante do Partido dos Trabalhadores tem 54 anos. Foi eleito com 69,73% dos votos. Formado em agronomia, exerceu os cargos de governador do Ceará, deputado estadual e secretário estadual de Desenvolvimento Agrário e de Cidades. Flávio Dino passa a compor a bancada do Maranhão. Filiado ao PSB, tem 54 anos. Foi eleito com 62,41% dos votos. Formado em Direito, exerceu os cargos de governador do Maranhão, deputado estadual e juiz federal. Rogério Marinho vai compor a bancada do Rio Grande do Norte. Filiado ao Partido Liberal, tem 58 anos. Foi eleito com 41,85% dos votos. É formado em economia. Já foi vereador, deputado federal, também exerceu os cargos de secretário especial de Previdência e Trabalho e ministro de Desenvolvimento Regional. Efraim Filho vai compor a bancada da Paraíba. Filiado à União, tem 43 anos. Foi eleito com 30,82% dos votos. Formado em Direito, está no 4º mandato de deputado federal. Já a bancada de Pernambuco passa a ser composta por Tereza Leitão. A representante do Partido dos Trabalhadores tem 70 anos. Foi eleita com 46,12% dos votos. Formada em pedagogia, já ocupou o cargo de deputado estadual. Wellington Dias vai compor a bancada do estado do Piauí. Representante do Partido dos Trabalhadores, tem 60 anos. Foi eleito com 51,34% dos votos. É formado em Letras e Políticas Públicas e Governo. Já exerceu os cargos de governador, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Dias também é escritor. Laércio vai compor a bancada de Sergipe. Filiado ao Partido Progressista, tem 63 anos. Foi eleito com 28,57% dos votos. Formado em administração de empresas, atualmente é deputado federal e empresário. Damares Alves vai compor a bancada do Distrito Federal. Ela é filiada ao Partido Republicanos e tem 58 anos. Foi eleita com 44,98% dos votos. É formada em Direito. Ela já ocupou o cargo de ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Wilder Moraes vai ocupar a bancada do Estado de Goiás. Filiado ao Partido Liberal, tem 54 anos. Foi eleito com 25,25% dos votos. Formado em Engenharia Civil, já ocupou o cargo de senador e secretário de Estado de Infraestrutura. Wellington Fagundes continua a compor a bancada do Mato Grosso. Filiado ao Partido Liberal, tem 65 anos. Foi eleito com 63,54% dos votos. Formado em Medicina Veterinária, atualmente é senador. Já exerceu o cargo de deputado federal, também foi secretário de Planejamento.
Tereza Cristina vai compor a bancada de Mato Grosso do Sul. Filiada ao Partido Progressista, tem 68 anos. Foi eleita com 60,85% dos votos. É formada em agronomia. Atualmente é deputada federal. Já exerceu os cargos de ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e secretária estadual de Produção. Também dirigiu a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado. Magno Malta vai compor a bancada do Espírito Santo. Filiado ao Partido Liberal, tem 64 anos. Foi eleito com 41,95% dos votos. Já ocupou os cargos de senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Malta é pastor evangélico e cantor. Cleitinho vai compor a bancada de Minas Gerais. Filiado ao PSC, tem 40 anos. Foi eleito com 41,52% dos votos. Já exerceu o cargo de deputado estadual. Romário continuou a compor a bancada do Rio de Janeiro. Filiado ao Partido Liberal, tem 56 anos. Foi reeleito com 29,19% dos votos válidos. Já exerceu o cargo de deputado federal. Astronauta Marcos Pontes vai compor a bancada de São Paulo. Filiado ao Partido Liberal, tem 59 anos. Foi eleito com 49,68% dos votos. Formado em Engenharia Aeronáutica, atualmente é suplente do senador Jordano do MDB. Já ocupou o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia. É tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, primeiro brasileiro a participar de uma missão espacial. Sérgio Moro vai compor a bancada do Paraná. Filiado à União, tem 50 anos. Foi eleito com 33,50% dos votos. Formado em Direito, já exerceu os cargos de juiz e ministro da Justiça. Hamilton Mourão vai compor a bancada do Rio Grande do Sul. Filiado ao Republicanos, tem 71 anos. Foi eleito com 44,11% dos votos. Atualmente, ocupa o cargo de vice-presidente da República. Mourão é general da Reserva do Exército. Jorge Seife vai compor a bancada de Santa Catarina. Filiado ao Partido Liberal, tem 45 anos. Foi eleito com 39,79% dos votos. Formado em Administração de Empresas e Marketing. Seife é empresário e já exerceu o cargo de secretário nacional de Aquicultura e Pesca. Nesta semana, a educação domiciliar foi tema de discussão na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A audiência pública fez parte de um ciclo de debates sobre o tema. A nova modalidade de ensino está prevista em projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados e em tramitação agora no Senado. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente e propõe a educação domiciliar. A audiência pública faz parte de um ciclo de debate sobre o tema. De acordo com a coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a implementação da modalidade não é prioridade neste momento. Ela ressaltou que a pandemia deixou grande impacto na educação com a exclusão de crianças e adolescentes e a educação domiciliar poderia piorar ainda mais o quadro. A gente está vendo desemprego, fome, vulnerabilidade das famílias, casos de violência, abusos físicos, psíquicos, sexuais, e a gente tem um orçamento que é insuficiente para garantir já o Plano Nacional de Educação, para garantir esse lugar emergencial para olhar para esse debate, e não é o momento de aprovar uma nova política que vai exigir também orçamento para que ela seja implementada. E acho que vale também a menção de que o debate que foi feito sobre reabertura das escolas, sobre ensino híbrido, sobre educação remota, não quer dizer educação domiciliar, é diferente, né? Educação na escola, só que de forma remota, do que a educação domiciliar, a educação em casa. Alguns dos efeitos que aconteceram durante a pandemia são importantes para fazer o paralelo de eventuais riscos da não participação da escola na educação dessas crianças e desses jovens. Então, a gente teve declaradamente um aumento de casos de abuso nas casas com as crianças. A gente tem um outro estudo europeu recente de 2021, que mostra um aumento de condições deletérias às crianças na saúde mental maior nas famílias praticantes de homeschooling do que aquelas que voltaram às aulas em seguida durante a pandemia. Então, tem uma série de elementos que a gente precisa entender do que acontece na ausência da escola. Já outros participantes defenderam que muitas famílias querem praticar a educação domiciliar por acharem o ensino público de baixa qualidade e colocaram que a modalidade é um direito humano que merece ser legalizado e regulamentado. É sim uma prioridade.
né? Porque se as famílias têm esse desejo e os alunos estão se desenvolvendo e há uma questão aí que está faltando uma regulação, embora, como eu disse, eu considero que o espírito da legislação já vá na direção de permitir às famílias essa escolha, se está faltando regulação, é sim uma prioridade fazer essa regulação para que as famílias sejam tranquilas para educar os seus filhos no melhor do seu entendimento, com alguma supervisão, sim. Reconhecer a educação domiciliar como um direito negativo é reconhecer, antes de qualquer coisa, a liberdade dos pais. Assim, os pais têm liberdade para educar seus filhos em casa, tanto quanto têm liberdade para colocá-los na escola. E para aludirmos ao tema desta audiência, na escola pública, caso não tenham condições de custear a educação de seus filhos. Ou seja, não faz qualquer sentido falar em obrigatoriedade da educação domiciliar. Já ouviu falar de café clonado? No Amazonas, o deputado estadual João Luiz, do Republicanos, propõe ao governo incentivar o cultivo do café clonal. E no Paraná, os deputados estaduais analisam um projeto de lei que prevê a construção de rampas de escape nas rodovias. Veja no Giro pelos Parlamentos do Brasil, uma parceria entre a TV Senado e as emissoras legislativas. Uma medida simples pode aumentar a segurança nas estradas, evitar acidentes e salvar vidas. As rampas de escape são uma alternativa para caminhões e ônibus quando não conseguem parar por falta de freio. Começa a tramitar na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que prevê a construção de rampas de escape às margens das rodovias em trechos com descidas longas consideradas perigosas. De acordo com a justificativa do projeto, a primeira rampa de escape, construída em Minas Gerais há mais de 12 anos, e outra mais recente, evitaram 724 acidentes. Outro estudo em rodovias norte-americanas concluiu que 16% de 497 acidentes graves com caminhões foram causados pela perda de controle em descidas fortes. Você sabia que aquele delicioso café da tarde, no intervalo do trabalho, pode ter sido fruto de clonagem? A técnica desenvolvida pela Embrapa de Rondônia desde 2013 e já aplicada no Amazonas, garante que mudas de café passem por um aprimoramento genético das melhores plantas. Na prática, ao invés do processo natural de plantio de sementes, os clones são produzidos a partir de galhos de plantas em melhores condições. Com essa tecnologia, os produtores estão diminuindo a pressão sobre a natureza, já que trabalham em uma área menor e produzem muito mais café. A proposta do deputado João Luiz ao governo é ampliar a produção do café clonal no Amazonas, oferecendo financiamento aos produtores com redução de no mínimo 70% para aqueles que pagam as parcelas em dia. De acordo com dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, em 2018, a produção de café no Amazonas saiu de 7 mil sacas para mais de 75 mil sacas em 2021. A previsão é fechar 2022 com esse volume. Com a proposta do deputado, o desenvolvimento do café clonal seria maior, bom para os produtores do interior, bom para o fomento da economia e para aqueles que não vivem sem o cafezinho da tarde. Na coluna Momento Eco, veja os destaques do programa Eco Senado deste fim de semana. Os compromissos do Brasil para a redução das emissões de gases do efeito estufa e a possibilidade de geração de energia a partir das correntes marinhas. Nessa semana em que se encerra a COP27, Conferência do Clima das Nações Unidas, realizada desde o último dia 6 de novembro, no Egito, e que contou com a presença do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o programa Ecosenado aproveita para relembrar os compromissos assumidos por nosso país no Acordo de Paris. Compromissos que foram reiterados pelo futuro presidente do Brasil na Conferência do Clima.
O Acordo de Paris foi adotado em 2015 como uma estratégia mundial de enfrentamento do aquecimento global. Os países que assinam o acordo assumem compromissos voluntários para a redução de emissões, chamados de NDCs. No caso do Brasil, vamos reduzir as nossas emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025, tomando como base as emissões medidas em 2005. Os cientistas dizem que é preciso limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus centígrados. E para isso, temos que cortar 50% das emissões até 2030. Já no quadro Ideias Verdes, que apresenta inovações tecnológicas voltadas para a sustentabilidade ambiental, você vai conhecer uma experiência piloto de geração de energia elétrica a partir das correntes marinhas. O Japão testou com sucesso um protótipo de gerador de energia ancorado no fundo do mar em uma das mais fortes correntes oceânicas do mundo, a Kuroshio. A vantagem é a estabilidade. As correntes fluem com pouca variedade na velocidade e direção, o que lhes dá uma eficiência de 50% a 70% em comparação aos 30% da energia eólica, por exemplo. Estima-se que a corrente de Kuroshio poderia gerar até 200 gigawatts, 60% da atual necessidade energética do Japão. O programa Ecocenado vai ao ar no sábado às 9 da manhã e às 5 da tarde. E no domingo, 8 da manhã e de novo às 5 da tarde. Essa foi a coluna Momento Eco de hoje. A gente volta na semana que vem com mais novidades sobre o tema meio ambiente. Mesmo habilitados e em dia com a Justiça Eleitoral, cerca de 4 milhões de brasileiros não puderam votar na última eleição. São trabalhadores itinerantes que estavam ausentes de seus domicílios e não poderiam prever onde estariam no dia da votação. Um projeto do Senado prevê uma opção para garantir o exercício do voto a esses eleitores. Eles passam o ano inteiro percorrendo os milhares de quilômetros das estradas brasileiras. Ficar parado não é opção. Onde tem carga para transportar, tem trabalho e renda. O contingente de caminhoneiros ultrapassa 3,5 milhões de profissionais. Somem-se a esses, pelo menos mais 1 milhão de pilotos, comissárias e comissários de aeronaves e, mesmo em quantidade menor, tripulantes de navios. Se pudessem antecipar onde estariam em 2 ou 30 de outubro passado, poderiam ter se cadastrado para votar onde estivessem. Mas o dia a dia da profissão não lhes deu essa chance. Nós podemos hoje a pessoa se cadastrar para votar em tal lugar. O caminhoneiro não sabe aonde vai estar no dia da eleição. Só Deus sabe. A mesma coisa acontece com tripulação aí de aviões e de navios também. Então, são pessoas que ficam condicionadas a não poder votar. E ainda tem militares que são destinados para a segurança nos dias das eleições também que não podem votar. Então, nosso projeto alberga justamente isso daí. Nada menos que 32 milhões de eleitores deixaram de votar no segundo turno. Cerca de 20% dos habilitados. Isso mostra que os potenciais beneficiados com o projeto do senador Guaraci Silveira representam um contingente nada desprezível. De acordo com a proposta, os votos em trânsito das categorias profissionais seriam recolhidos em separado nas sessões em que se apresentassem e registrados nos respectivos boletins de urnas. Na eleição passada, os nomes dos eleitores em trânsito previamente registrados foram inseridos no dia em que os equipamentos foram lacrados. Mas o senador não vê esse procedimento como um obstáculo, e sim mais um desafio que o avanço da tecnologia e a justiça eleitoral podem superar. Temos tecnologia suficiente para criar o voto em trânsito para esses profissionais. É claro que a tecnologia teria que ser desenvolvida, aprimorada, para atender a milhares de pessoas. Então, a justiça eleitoral tem por premissa facilitar o exercício do voto a todos os brasileiros. Então, o projeto amplia e assegura esse direito, por isso eu sou favorável e espero que vá para frente no Congresso Nacional. Entre motoristas, aeronautas, tripulações de navios, de aviões militares, talvez chegue a 4, 5 milhões. Isso daí tem 15 estados do Brasil que tem menos votos que esse pessoal que nós citamos. O
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e mais 12 senadores participaram da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito. O evento começou no dia 6 de novembro. Com o lema Juntos para a Implementação, a COP27 reuniu líderes mundiais para analisar medidas de contenção às mudanças climáticas. Os países participantes debatem sobre adaptação climática, mitigação das emissões dos gases do efeito estufa, impacto climático na questão financeira e colaboração para conter o aquecimento global. Durante o evento, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, destacou a importância do combate ao desmatamento ilegal. A partir do momento que nós combatermos de forma eficiente o desmatamento ilegal na Amazônia, nós vamos ter ratificado o acordo União Europeia-Mercosul, nós vamos ter as compensações financeiras devidas, que já foram acordadas na ordem de 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, nós teremos investimento no Fundo Amazônia, pela Noruega e pela Alemanha, que faziam no passado e deixaram de fazer, e, evidentemente, organizações, empresas, corporações internacionais que vão querer investir no Brasil a partir do momento que o país consiga conciliar equilíbrio fiscal com consciência ambiental. E aí nós vamos ter um grande desenvolvimento no país. No Twitter, o senador Jean Paul Prats destacou que o encontro com os colegas parlamentares e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi uma boa ocasião para conversar sobre como o governo brasileiro vai tratar o meio ambiente. O senador disse ter destacado a importância de se focar na transição energética. O senador Randolfo Rodrigues disse que o Brasil perdeu investimentos importantes nos últimos anos, mas ressaltou que o país vai se reerguer e mostrar seu compromisso com o futuro, com a Amazônia e com o povo. Já o senador Fabiano Contarato disse ter aproveitado a oportunidade para denunciar a ocupação de terras públicas na Amazônia por meio de propriedades registradas ilegalmente no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. A senadora Elisiane Gama afirmou que a postura de Lula, ao sinalizar que vai pedir que a Amazônia seja sede da próxima COP, recoloca o Brasil como um dos países mais importantes na luta contra o desmatamento. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.